Olá, boa noite. Começa agora uma entrevista coletiva deste domingo. E hoje aqui na bancada comigo, o jornalista Eduardo Galvão. E também a entrevistada desta semana é a presidente da OAB Amazonas, Grace Benayon. Boa noite, doutora Grace. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, é uma alegria para mim ter a oportunidade de estar aqui com você, Jaque, e com o Eduardo no programa. Tá certo. Então, para a gente começar a entrevista, doutora Grace, a senhora é a primeira advogada, a primeira mulher, né, a estar aí à frente da OAB Amazonas. O que isso representa, principalmente para as mulheres advogadas e para aquelas que aí sonham e pretendem ser advogada no futuro? Olha, é uma grande conquista para a advocacia feminina, e aí eu posso dizer que para a advocacia brasileira. As mulheres têm ocupado uma posição de muito destaque, mas de muita importância. E nós que vivemos num mundo eminentemente masculino, ter pela primeira vez uma mulher presidente da nossa seccional Amazonas é uma alegria, é uma honra e é uma grande conquista para a advocacia feminina, especialmente num período onde as mulheres do sistema OAB se mobilizaram para buscar a paridade já. Então, houve uma campanha em 2020, onde as conselheiras federais, as mulheres que presidem a Comissão da Mulher Advogada e todas as mulheres do sistema OAB, as vice-presidentes, que nós éramos 19, nos mobilizamos a nível nacional com uma campanha justamente com esse tema, dizendo paridade já, dizendo que as mulheres precisam ocupar os espaços, que as mulheres precisam ter 50% no sistema OAB garantidos. E foi exatamente o que aconteceu. O melhor ainda é que antes mesmo que isso tivesse acontecido, eu já tive a oportunidade de assumir e ocupar essa posição de grande representatividade para a advocacia feminina. Justamente sobre isso, sobre a sua posse, a posse da senhora. No discurso, a senhora mencionou, se pronunciou, dizendo que ia ser a presidente dos advogados e advogadas do Amazonas. Pegou em um período conturbado, tribulado por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Quais foram os primeiros passos que a senhora fez frente à presidência da OAB Seção Amazonas? Olha, a primeira iniciativa foi levantar a nossa situação em meio à pandemia. Eu já assumi a presidência da OAB no momento onde o Amazonas estava num sistema de colapso na saúde, no momento onde a economia estava abalada e, portanto, nós precisamos tomar medidas olhando para todos os lados. E como você colocou muito bem, Eduardo, eu sou a presidente de todos, homens e mulheres, advogados e advogadas. E o nosso mundo jurídico ficou extremamente abalado com a pandemia. Nós tivemos implicações de todas as ordens e, obviamente, que com a economia que a gente está vivendo, um momento sem precedentes, um momento de lockdown, um momento de toque de recolher, né? Um momento onde o estado do Amazonas foi atingido de forma brutal e a advocacia foi atingida de forma brutal. Então, uma das primeiras iniciativas foi convocar a Embaixada da China, através do nosso sistema OAB, para que houvesse uma interlocução. Então, nós participamos de uma reunião com o Comitê de Crise do Governo Federal, da Câmara dos Deputados Federais, e aí faço um destaque para a participação também do deputado Marcelo Ramos, deputado federal do Estado do Amazonas, o deputado Evaí, que também integra o Comitê de Crise, participaram conosco, junto com o IBRA-China, para justamente mostrar para a Embaixada da China e para o governo que nós precisamos sim ter essa interlocução na medida que a importância para a economia do Amazonas, do Polo Industrial de Manaus, é enorme. Então, nos reunimos também com o superintendente da SUFRAMA, levantamos dentro de todas as nossas comissões, porque nós temos 77 comissões na nossa seccional, que atuam em várias frentes. Então, nós sabemos que é importante que as pessoas entendam a relevância da advocacia e o alcance do direito. Portanto, nós buscamos atender as duas frentes, a frente de garantir as vidas e também de garantir a economia. E foram mais de 20 ações que nós estaremos falando aqui nessa noite, ao longo dessa entrevista. Agora, como a senhora mesmo falou, a OAB trabalhou nessa questão da pandemia, vem atuando, e já é uma cobrança natural da sociedade. A gente vê muita sociedade cobrando a participação da OAB nos últimos
últimos anos, acredito nos últimos 5, 4 anos, houve uma cobrança muito mais da OAB, né, Amazonas, da sociedade cobrando a participação da OAB, tanto em Manaus, no Amazonas, como também no Brasil. Isso foi um avanço que a Ordem acabou conquistando? Sem dúvida nenhuma, isso é resultado de extrema credibilidade. Nós estamos falando de uma instituição que tem muita responsabilidade, não apenas com os advogados e a advocacia, mas com a sociedade como um todo. E como nós temos esse número de 77 comissões que atuam nas mais diversas esferas, tá? E aí a gente está falando de uma comissão de direito médico, uma comissão de direito digital, startup, inovação, do direito das mulheres, do direito das crianças, da Zona Franca, enfim, N áreas de atuação aonde realmente nós conseguimos atender a sociedade. Para você ter uma ideia da importância disso, a nossa comissão de direito do consumidor, aí eu faço um registro aqui do doutor Nicolas, nós ajuizamos uma ação civil pública para combater os cortes de energia neste período de pandemia. Então, são ações e medidas onde a gente precisa, sim, estar presente para que a sociedade entenda que a Casa das Boas Causas, que é a nossa Ordem dos Advogados, está com as portas abertas. E aí, gente, nós temos inúmeras ações para colocar. Destaco aqui uma das situações de extrema relevância, que é justamente essa situação onde a economia foi atingida de forma brutal e os feirantes ficaram com o tempo reduzido ao ponto em que o supermercado estenderam os horários. Nossa Comissão de Direito Agrário, Dr. Wilson Benayon, inclusive, nos acionou, reunimos com os feirantes, com os representantes, oficiamos o governo do Estado e o governo do Estado imediatamente adotou a providência de dar o mesmo tratamento devido. Isso representa, sim, um ganho para a sociedade, na medida em que nós precisamos salvar vidas, mas nós precisamos também garantir que o alimento chegue na mesa da população amazonense e que todos tenham essa cadeia, possa ser mantida nesse momento de pandemia. Com a Comissão de Direito de Trânsito, o doutor Fernando Borges, nós também nos reunimos, porque existe um momento onde a gente precisa entender, o delivery está funcionando? Os ônibus estão funcionando? Até que horas? Então, essa interlocução entre governo e prefeitura precisou ser realinhada. E a OAB serviu como esse interlocutor para mostrar que como é que pode o transporte urbano funcionar num horário reduzido se o delivery, que era uma atividade essencial, e para isso seriam necessários funcionários trabalharem até determinado horário, e os ônibus, o transporte urbano estava abalado com relação a isso. Então, as nossas ações foram inúmeras. Destaco aqui uma das primeiras, que foi reunir todos os conselhos da área de saúde. E aí eu estou falando, uma das primeiras atitudes, Eduardo, que nós tomamos foi reunir o presidente do Conselho Regional de Medicina, de Biologia, de Farmácia, todos, absolutamente todos relacionados a esse momento da pandemia. Nós nos reunimos, montamos uma força-tarefa, objetivando levantar rigorosamente todas as sugestões adequadas, devidas, pertinentes e colocamos para as autoridades competentes. Nós temos o dever de fiscalizar, mas nós temos o dever, principalmente, de contribuir com ações efetivas. E aí, para você ter uma ideia da importância disso, naquele momento onde nós fizemos a interlocução com a Embaixada da China, nós recebemos quase 2.000 cilindros de oxigênio. A OAB, através do nosso Conselho Federal, do Colégio de Presidentes, autorizou também usinas que nós estaremos trazendo para o estado do Amazonas. Nós temos uma força-tarefa chamada SOS Advocacia. Nós temos OAB Família que Ampara, onde todos os pacientes que foram deslocados para outros estados para desafogar os hospitais do estado do Amazonas foram transferidos para outros estados e a meta era transferir em torno de 1.000 pacientes. Nós colocamos, através de uma interlocução com todos os presidentes, e aí aproveito para fazer aqui de público um agradecimento especial a todos os presidentes de seccional do Brasil. E aí
realmente tenho que fazer um agradecimento aqui de público, não apenas por isso que eu já retorno, mas pela forma carinhosa com que eu fui recebida no Colégio de Presidentes como única mulher atualmente, né, ocupando essa posição de presidente de uma seccional. E aí tenho sim recebido o apoio e todos os presidentes convocaram comissões que ficaram dando o socorro e o amparo necessário para esses pacientes que foram transferidos para outros locais. E aí a gente está falando de inúmeras ações, desde do óbito, no caso de óbito, que aquele paciente precisa ser reconhecido pela família, existe um procedimento para... Precisa o trabalho do cartório. Exatamente, para autorizar esse translado, até o suporte das famílias que foram acompanhando esses pacientes. Obviamente que a gente sabe que paciente de Covid não deve ter um acompanhante, nós também temos registros de pacientes que tiveram acompanhantes que foram acometidos de Covid e passaram a ser pacientes, e isso causou um transtorno, porque como é que são deslocados? E aí foi uma operação, uma cooperação entre governo do Estado e Ministério da Saúde. Como é que foi transportado? Foram transportados, um exemplo, 200 pacientes e vão voltar 210, 201, um a mais. Né? Como justificar isso? Os parentes se movimentaram, se mobilizaram e foram acompanhar os seus pacientes em outros estados. A OAB disponibilizou esse socorro, esse suporte para facilitar essa interlocução, na medida que também foram direcionados pelo governo do Amazonas um assistente social que dá um suporte para elas. Então, é uma cadeia de amparo, de ajuda, é o SOS, OAB, Família que Ampara, em todo o país, colaborando, né, de alguma forma para que essas famílias tenham a certeza de que tem um amparo, que tem um suporte, tem um apoio, né, em outros estados para o que quer que seja necessário para esses pacientes que foram transferidos. Essa acaba sendo só uma de tantas ações que vocês fizeram estão fazendo durante a pandemia, né? E daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas antes da gente ir para o intervalo, eu queria só que a senhora combinar aqui com a senhora já no intervalo, para que a senhora, quando voltar do intervalo, responda para a gente, além dessa... Como é que é a relação? Porque a gente viu aí que a senhora falou que vocês fizeram uma reunião com todos os conselhos da área da saúde e também depois se reuniram com o governo do estado. Então, quer dizer que a OAB é aquele órgão que a população pode ver ali como interlocutor, tanto no governo quanto nos conselhos, e acaba ali envolvendo e sendo realmente um representante do povo, a gente pode chamar assim também? Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco a senhora responde isso para a gente, depois do intervalo a gente volta já já. Entrevista coletiva está de volta, e só lembrando que aqui na bancada com a gente está o jornalista Eduardo Galvão e também a presidente da OAB Amazonas, Grace Benayon, que é a nossa entrevistada da noite. Doutora Grace, como a gente combinou, a senhora ficou devendo para a gente uma resposta, né, no intervalo. Se a senhora falasse agora como é que funciona essa ligação da OAB, porque a gente vê que a OAB acaba ali intervindo com o Estado, com a Prefeitura, com órgãos federais. A senhora, durante a pandemia, foi até lá na China, com o consulado chinês, conseguir alguma coisa também para o Amazonas. Como é que é essa ligação de vocês? Você consegue ter mesmo essa abertura em todos esses órgãos, assim, ou enfrenta alguma dificuldade com eles? Na verdade, a OAB é uma instituição de extrema credibilidade e, principalmente, representa, sim, a sociedade como um todo. E, portanto, nós tivemos uma linha de atuação muito abrangente. Para você ter uma ideia, eu participei da reunião na Embaixada da China com essa interlocução, e o governo do Estado, e o governo federal, e o Ministério da Saúde, também com o superintendente da SUFRAMA, com todas as instituições. Para você ter uma ideia, nós lançamos também uma campanha de arrecadação SOS Amazonas com a Justiça do Trabalho, TRT 11, e o Ministério Público do Trabalho para arrecadar fundos e atender os hospitais que estavam numa situação onde precisavam de medicamentos e EPIs e N situações
que os pacientes entubados precisavam com uma especificidade, com uma certa urgência. Então, nós atendemos dessa forma. Nossa área de atuação é de extrema abrangência. Eu quero aqui agradecer de público a todos os nossos parceiros que estiveram conosco, nos ajudando, capitaneando e atendendo, porque nós lançamos N campanhas para atender a advocacia e a sociedade. Presidente, qual é a postura da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, perante tudo isso que está acontecendo? A gente está vendo o Ministério Público atuando, o Judiciário de uma forma plena, quando existe a falha do Executivo. Como é que qual é a postura do OAB frente a essa situação, a essa nossa atual realidade? A OAB, através da nossa Comissão de Direitos Humanos, acompanhou aquele momento onde faltou o oxigênio, foram registrados absolutamente tudo e comunicado às instituições, aos organismos internacionais. Era uma questão realmente de direitos humanos. Nós também ajuizamos ações para garantir com que a vacina dos médicos e profissionais de saúde fosse feita de forma prioritária, atendendo o Plano Nacional de Vacinação. Nós também nos habilitamos como amigos cura em todas as demandas, os processos judiciais que já haviam sido ajuizados com o Ministério Público Federal. Nós não podemos achar que seja normal, né, falhas, por exemplo, mas também nós não podemos deixar de termos a responsabilidade de atuarmos e colaborarmos no momento onde o desespero, o caos estava instalado. Portanto, nós atuamos tanto de forma jurídica, né, como realmente foi necessário ser feito isso, através da comunicação aos órgãos da OEA e instrumentalizar ações que sejam necessárias. Lançamos também campanha do SOS Vacinação, aonde toda a sociedade foi avisada e alertada acerca das atitudes criminosas e consequências jurídicas que serão aplicadas àqueles que furaram a fila, àqueles que não obedeceram à legislação em vigor. Presidente, me corrija se eu estiver errado. Mais de 15 mil advogados afiliados à OAB hoje aqui no Estado, mais de 6 mil mulheres. E como manter a ordem? Como não deixar a ideologia política fluir e permear aí o meio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A ordem, e aí eu vou falar em especial desta nossa seccional, neste momento dessa gestão, com relação à política, nós temos representantes de todos os partidos políticos dentro da nossa seccional. É uma instituição apolítica e eu tenho que ter extrema responsabilidade nesse momento para entender que o que for certo nós estaremos aplaudindo, o que a gente puder colaborar, seja com doações, seja com interlocuções, nós faremos, mas o que for preciso judicializar, o que for preciso levar à justiça, o que for necessário nós faremos. E obviamente que nós temos sim, são 16 mil inscritos, né, na nossa seccional e nós sabemos o quanto os advogados estão atuando em todas as áreas e em todas as frentes. E é necessário que a sociedade entenda que, institucionalmente, nós precisamos fazer o nosso papel de instituição séria e com credibilidade para fazer tudo o que for necessário e que estiver ao nosso alcance, obviamente, para que seja mantida a lei, a justiça e a ordem, né? A senhora falou em 16 mil inscritos na OAB esse ano, né? A gente está aí vivendo a pandemia em nível, infelizmente, maior no estado do Amazonas, mas também daqui a um mês tem uma nova prova da Ordem de Advogados no Brasil, né? Novo exame da OAB, aí depois de quase o ano de 2020 inteiro parado. E aqui no Amazonas existem muitos candidatos. Vocês já estão pensando em alguma coisa em relação a isso? Porque aqui no Amazonas é uma única faculdade que recebe esses alunos, né? E aí a gente viu o exemplo do que ocorreu na prova do Enem. Existe uma possibilidade, por exemplo, de ocorrer isso também com o exame dos advogados? Na verdade, tudo pode acontecer, né? Nós estamos vivendo um momento de absoluta exceção, né? Então, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, porque vai depender se a situação vai se agravar, se a situação será amenizada. Então, infelizmente, eu não tenho como te dizer de forma precisa o que efetivamente vai acontecer. Agora, eu quero fazer um registro aqui, que com muita responsabilidade, tá? Eu levei ao Colégio de Presidentes
desde a minha primeira reunião, hoje eu participei da segunda reunião do Colégio de Presidente, para dizer o seguinte, o que o Estado do Amazonas está vivendo é um momento de absoluta exceção e que os advogados foram atingidos de forma brutal com relação à pandemia, ao isolamento social, ao lockdown, a este novo momento, onde a gente precisa realmente refletir e reestruturar o que a gente está vivendo. E como uma ajuda humanitária, nós aprovamos no nosso conselho, uma vez que nós perdemos em torno de 80 colegas advogados para o Covid, nós perdemos os nossos 2 tesoureiros, o tesoureiro da Caixa de Assistência, o tesoureiro da nossa seccional, da nossa OAB Amazonas. Nós estamos com vários colegas conselheiros, integrantes do nosso sistema OAB acometidos de Covid. O abalo das pessoas e da nossa sociedade, não apenas da advocacia, é brutal, repito, tanto física quanto emocionalmente. Tivemos colegas que perderam pai e mãe simultaneamente. As histórias e os relatos são inúmeros. Portanto, eu levei ao Conselho Federal a situação dramática que o Estado do Amazonas está vivendo, coloquei da importância de que, de forma diferenciada, seja considerada a nossa situação e que a anuidade cobrada para os colegas advogados fosse reduzida. Coloquei também, inclusive, questões de isenção, dependendo da situação e da possibilidade. Colocamos também a situação no nosso colégio, no nosso conselho, com a aprovação e a eleição da nova tesoureira, e hoje nós apresentamos uma redução significativa de até 60% na anuidade para os advogados do Estado do Amazonas. Acho que essa é uma contribuição importante, relevante para a advocacia do Estado do Amazonas, que precisa sobreviver e que está, sim, muito abalada e que foi de forma, repito, brutal, atingida com essa pandemia. Era isso que eu ia perguntar. Pô, como é que a categoria tinha sido atingida? Porque a gente vê todas as categorias acabaram sendo atingidas de alguma forma. E a advocacia, a gente tem muita gente nova, tem muito advogado novo, tanto na idade como começando a carreira, né? Mas também tem as pessoas que já estão há muito tempo. A gente conhece vários advogados mais antigos, que já têm muitos anos de carreira, que esses com certeza não podem circular, porque foi permitido agora com esse toque de recolher, foi permitido que o advogado saia, né? Possa ir resolver alguma coisa. Mas e esses antigos? São esses que vocês têm recebido mais informações ou mais reclamações, vamos dizer assim? Como é que funcionou? Eu imagino esses mais antigos para trabalhar aí totalmente digital, como é que tem sido essa nova atualização para os advogados? É verdade. Gente, nós vivemos uma nova era. Nós vivemos um momento de direito 5.0, advocacia 5.0, da modernização, do direito digital, startup, inovação, N situações, que é uma linguagem que não atinge os veteranos. Os veteranos, os idosos, aqueles advogados bem-sucedidos, mas que... E aí eu posso falar, porque eu fui diretora da ESA, exatamente de 2010 a 2012, que foi exatamente o período de implantação do peticionamento eletrônico no Estado do Amazonas. E fiz essa interlocução com o Tribunal de Justiça. Porque os colegas advogados que eram mais antigos chegavam comigo e falavam assim, tá aqui minha carteira, eu não vou mais advogar, porque eu não sei nem ligar um computador, não sei nem o que é token. E hoje o advogado não vive sem o token. Naquela altura, nós trabalhamos para que esses colegas advogados veteranos pudessem aprender a usar o computador, a usar o peticionamento eletrônico, e hoje é uma realidade no Estado do Amazonas. É a mesma coisa. Necessário nós salvarmos os nossos idosos, os nossos advogados veteranos, mas também que não podem advogar, e aí nós garantimos o parlatório virtual para aqueles criminalistas que não podem se deslocar até o sistema penitenciário para atender os seus clientes, mas eles podem, do seu escritório, da sua residência, atender de forma virtual o seu cliente e continuar trabalhando, continuar na ativa. É óbvio que os jovens advogados, que representam um número significativo para a nossa seccional, também foram abalados, porque receberam carteira de forma virtual. Inclusive, no ano passado, nós entregamos carteira para os jovens advogados de forma virtual, mantendo o distanciamento. E como é que esses advogados irão, né, se manter, sobreviver? Pensando nisso, nós reduzimos também essa cobrança da anuidade e também estamos buscando, através de uma
de uma requisição da nossa jovem advocacia, buscando reformular as resoluções que estabelecem a publicidade com relação à sua profissão, que existia uma restrição e vedações enormes para os advogados com relação à utilização de redes sociais e essas coisas todas. Mas hoje, sem isso, sem tecnologia, sem rede social, sem telefone, sem internet, o advogado não vive. E nós estamos também fazendo a interlocução com os tribunais, objetivando facilitar, garantir a liberação de alvarás, garantir com que a advocacia continue atuante, pujante, porque todos ficaram atingidos, obviamente. Doutora Grace, muito obrigado pela sua participação aqui no Entrevista Coletiva. Obrigado pelos esclarecimentos. A gente pôde conhecer um pouco mais do trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Amazonas. E foi um prazer, as portas estão sempre abertas aqui para a senhora. Tá bom? A senhora pode fazer suas considerações finais um pouquinho mais rápido agora que a gente está encerrando o programa. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, colocando para a sociedade do Amazonas a importância da nossa seccional, a importância da OAB. Consulte sempre um advogado, nós teremos várias demandas neste momento de pós-pandemia, problemas de locação, problemas de... Não falei uma situação que eu vou falar rapidamente. Mediação, métodos consensuais de tratamentos de conflitos, encontrar soluções para resolver os problemas antes mesmo de judicializar, e a Ordem dos Advogados vai estar sempre de portas abertas para receber cada um dos colegas advogados e cada uma da sociedade, cada uma das pessoas que representam a sociedade do Amazonas. Muito obrigada. Tá certo, muito obrigada, doutora Grace. Eu também quero agradecer ao Eduardo Galvão, que participou hoje do programa com a gente. Muito obrigada. Obrigado, presidente. E obrigado a você que ficou em casa com a gente até agora. E nós esperamos você domingo que vem. Até lá.